Bom, olá a todos pessoal, estou aqui uma vez mais e hoje queria-vos mostrar e falar com vocês acerca dos filmes que vi que saíram no ano passado, 2025, e mais ou menos metê-los por ordem dos que eu achei mais fraquinhos até os melhores. Ok? Para isso, hoje vou ter aqui o computador, como vocês devem estar agora a ver aí na tela, que eu meti agora a gravar. Eu para isso vou usar aqui esta aplicação que é o Letterboxd, como vocês podem ver. Aqui tem o meu nome, isto é o meu perfil. Caso algum de vocês use Letterboxd e depois queira me seguir, pronto, sabem qual é o meu perfil. E bom, vamos começar. Dos filmes que eu achei mais fraquinhos, eu tenho aqui este, para o primeiro, por assim falar, que é o My Oxford Year, que foi um daqueles filmes de romance que eu vi com a minha namorada, né? Por falar nisso, já um beijinho aí para ti, Lili. E bom, é um daqueles filmes de romance genéricos, por assim dizer. Como podem ver aqui, o Letterboxd permite-nos dar uma avaliação de 0 até 5 estrelas. E neste caso eu dei uma estrela, porque é um filme assim muito fraquinho, fala sobre uma aluna nova que vai estudar para Oxford e que depois, obviamente, daqueles romances genéricos, apaixona-se pelo seu professor e depois a história desenrola-se a partir daí. Nessa mesma onda, nós também vimos o The Map That Leads to You, que fala acerca de uma rapariga que vai viajar com as suas amigas e que nessa viagem descobre um rapaz e depois é a história de romance entre eles os dois, a conhecerem-se melhor e por aí vai. Neste caso eu também dei uma estrela de 5, como podem ver. São filmes que pelo menos a mim não me chamam muita atenção, até porque como são de certa forma bastante genéricos, já dá para imaginar o fechamento da história, dá para imaginar os problemas pelos quais o casal vai passar, esse tipo de coisas. E é algo que não me chama assim muita atenção, para ser sincero. Bom, passando para um filme que este já é muito diferente, que é o The Conjuring, The Last Rites, que, se eu não me engano, é o último filme do The Conjuring da saga principal. Acho que já não vai haver mais filmes. Este filme eu fui ver ao cinema com os meus amigos. Lembro-me que é um filme de 2 horas e meia. Não sei se aqui tem o tempo. Acho que não. Mas são cerca de 2 horas e meia, quase 3 horas. E é um filme que é muito arrastado, muito arrastado. É um filme de terror, para quem não conhece. Neste caso já dei um bocadinho mais, dei 1,5. Mesmo assim achei muito fraco. O vilão do filme também é um vilão que não nos dá interesse nenhum. Basicamente é um espelho amaldiçoado. Só por aí já dá para ver o nível do filme. E é um filme muito sensal. Já tendo em conta que este é o 4º ou o 5º filme da saga dos principais, porque depois tem os spin-offs, já está muito batido, já sabemos o que é que vai acontecer, a história já não avança para lugares novos e a partir daí, se estamos ali 3 horas a ver uma coisa que já vimos 3 vezes, imaginem a seca que é, e por isso mesmo é que eu deixo aqui neste lugar. Deixem-me só fechar aqui, pronto. Depois, a seguir, tenho um filme que foi até um dos que eu vi mais recentemente, que é este Lot, que é com o Bill Skarsgård, é um nome um bocado estranho, e com o Anthony Hopkins, mas pronto, o Anthony Hopkins só aparece por voz, aparece um bocadinho, 1 ou 2 minutos no filme, mas é muito pouco. E basicamente este filme fala acerca de um ladrão que decide assaltar um carro e esse carro é uma armadilha, o carro está todo armadilhado para prender o ladrão lá dentro. Então, neste caso, o personagem principal, que é o ator, é o Bill Skarsgård, fica preso nesse carro durante quase uma semana, acho eu, e depois mostra a história dele a tentar escapar dessa armadilha que foi feita pelo Anthony Hopkins, que depois a história vai contando, vai explicando o porquê e vai mostrando como é que ele faz para mantê-lo lá dentro e esse tipo de coisas. Também achei um filme fraquito. A premissa até é interessante, não vos vou mentir, mas não consegue manter esse interesse por muito tempo. Obviamente, depois é um filme que, quando a gente se põe no lugar do personagem principal, causa muitas falhas. Porquê? Porque há muitas escapatórias óbvias, por assim dizer, que a gente vê e que no filme
o personagem parece que é emburrecido. Eu sei que essa palavra não existe, mas parece que torna um personagem mais burro, que é para conseguir manter o filme vivo por mais tempo. E quando assim é, corta-me um bocadinho assim a vontade de assistir. Mas pronto, dei 1,5 da mesma nota que o último filme que eu tinha falado de terror. Mas passando para o próximo, tenho aqui o The Monkey, que é um filme também de terror. E este diretor foi dirigido pelo Osgood Perkins, que é um diretor bastante famoso, eu vou clicar aqui para verem, que ele dirigiu o Long Legs, que é um filme que eu gosto bastante, um filme de terror. Deixem-me só fechar estas páginas, pronto. Que é um filme de terror que eu gostei bastante de ver. Por isso eu tinha bastante expectativas por causa do diretor em si, por causa do diretor em si. Mas é um filme um bocadinho decepcionante quando o comparamos com a sua obra anterior, não é? É um filme que fala sobre este macaquinho, como podem ver aqui tem este brinquedo do macaco com os pratos que bate assim um com o outro, que supostamente está amaldiçoado, e sempre que o boneco bate os pratos, as pessoas à sua volta morrem. E depois o filme conta um bocadinho a história a partir daí. O que é o desenrolar da história passa através de uma pessoa que consegue esse macaco e como é que ele vai usá-lo, ou como é que vai tentar defender-se dessa maldição. Eu dei 2 estrelas, porquê? Porque já conta com certas... Eu não sei se posso dizer isto aqui no YouTube ou não, mas vou tentar dizer de uma forma mais amigável, que é para o YouTube não mandar o vídeo abaixo. Mas as cenas em que as pessoas... né? Algumas delas estão bem gravadas e são criativas, acima de tudo. A pessoa fica sempre a pensar o que é que vai acontecer, de que forma é que esse personagem irá... né? E isso é um bom aspecto no que toca em questão. Depois, a nível de história, é um bocadinho fraco. A direção é competente, não é nada do outro mundo, não se chega aos pés do filme anterior. Mas sim, foi um filme que dá para ver e que foi uma experiência, por assim dizer. Nem foi boa, nem foi mal, foi uma experiência. Bom, a seguir tenho este filme que é o Dangerous Animals, que foi um filme que eu vi sem saber nada. Fala acerca de um assassino que captura as pessoas e dá-las de comer aos tubarões. Eu não conheço o diretor, para ser sincero. Agora que estou aqui a ver o elenco assim por de cima, também não conheço. Foi um filme que não tínhamos nada para fazer à noite. Decidi ver, foi a primeira coisa que me apareceu. Às vezes eu escolho assim filmes sem nenhuma expectativa, tal como eu disse num dos vídeos do Mad Max. Muitas vezes isso é bom, uma pessoa pegar no primeiro filme que aparecer à frente e ver, por não ter expectativa nenhuma, e muitas vezes este filme se calhar é pior do que eu dei aqui a nota, mas como eu não tinha expectativa nenhuma, fica com 2. Foi divertido, deu para passar o tempo, divertido também não digo, mas deu para passar o tempo, deu a pessoa desligar-se assim um bocadito, e isso às vezes é o que mais importa, mas não é nada demais. Entre este, eu dei 2 estrelas também, mas entre este e o último, o do macaco, eu acho que prefiro o do macaco. Este aqui é um filme que eu nunca mais me vejo a rever na minha vida. Bom, continuando. Tenho aqui o Him, que este é um filme que eu já tinha algumas expectativas, apesar de ter visto algumas notas negativas de reviews online deste filme. Eu tinha um bocadinho de expectativas por causa da história e porque um dos produtores do filme, eu no início pensava que era diretor, mas foi saber que era apenas um produtor executivo, era o Jordan Peele, acho que era ele. Agora posso estar a falar mal o nome, deixem-me ver se aparece aqui muito rápido. Jordan Peele, é isso mesmo, que é um diretor que eu gosto bastante. Tem poucos filmes, mas os filmes que tem são muito bons. E no início tinham dito que ele ia ser o diretor deste filme, mas ficou apenas como produtor. E daí fez com que aumentasse as minhas expectativas. Este filme fala acerca de todo o esforço e o sacrifício de um novo jogador de futebol americano emergente, o esforço que ele faz para tornar-se a sua melhor versão possível. E este é um filme de terror, querendo ou não, um filme de terror sobre futebol americano e sobre
possíveis sacrifícios sobrenaturais que os top jogadores fazem, como se houvesse um tipo de ritual que os jogadores de topo de todos os desportos fazem para se manter na elite e para muitas vezes reverter o envelhecimento do seu corpo e conseguir chegar a níveis absurdos. Esse filme explora assim esse ponto de vista das coisas que, falando assim, é interessante, mas é mais interessante eu estar a falar isto agora do que foi no filme. O filme tinha algumas ideias boas, não a explorou muito bem, tem como um dos personagens, não o principal, mas ali um antagonista, talvez um personagem secundário, não sei muito bem como é que iria descrever, o Marlon Wayans, que é um ator muito famoso pelo Scary Movie. E sim, era um filme que realmente eu acho que o não ter gostado tanto deste filme deveu-se às expectativas que eu criei em cima dele. Porque obviamente, como eu disse, por causa do diretor e porque é uma temática que eu acho muito criativa. Nunca tinha visto um filme a falar destas coisas, ou pelo menos a misturar futebol americano com terror. É uma cena que para mim parecem coisas completamente distintas e eu gostava de ver de que forma é que eles iam tentar misturar isso, por isso é que este filme chamou muita atenção. Mas eu também dei 2 estrelas de 5. Foi interessante. Foi melhor que os outros dois, não vou dizer que não. Os outros dois que dei 2 estrelas. Puxou mais pela minha curiosidade, por assim dizer. Bom, depois temos este filme, o Dead of Winter, que fui ver ao cinema, por acaso. Eu não tenho dito quais filmes tenho visto ao cinema ou não, esqueci-me de dizer isso, mas não obstante. Este filme fala sobre uma mulher já relativamente idosa que vai pescar e testemunha um rapto de uma rapariga no meio da neve, numa casa isolada no meio da neve, e depois conta a história dela a tentar resgatar essa rapariga, a tentar combater as pessoas que a raptaram. Até me engasgo com as palavras. Mas sim, não achei nada mais, achei um filme até bem dirigido, por acaso. Mas é um filme, querendo ou não, um bocadinho genérico. Mas a direção de fotografia se calhar foi a coisa que me chama mais a atenção. Apesar de ser um filme que é assim todo neste tom azulado, como podem ver aí na imagem, tem shots bastante bonitos. Eu lembro-me, tem em cima de um lago, o lago todo congelado, com as árvores ao lado e a casa de fundo. Tem em si umas coisas bastante bonitas, mas o filme em si, eu sinto que já o vi, só com uma roupagem diferente, não é? Por isso é que digo que de certa forma é um bocadinho assim genérico nesse ponto de não ter uma história assim tão inovadora. Mas bom, também dei 2 estrelas de 5. Bom, continuando, temos aqui A Criada. A Criada que nós falámos sobre esse filme no episódio 3 do nosso podcast Na Ponta da Língua. Quem não viu, sinta-se à vontade para ver. Este filme é um filme de, não sei, posso considerar um suspense com thriller, com drama talvez, de uma rapariga nova, que é interpretada pela Sydney Sweeney, que vai trabalhar de empregada doméstica para uma casa e repara que as coisas nessa casa não estão a funcionar muito bem. Nessa casa vive um casal, não é? Um homem e uma mulher, e a mulher dessa casa parece completamente louca, não sabemos o porquê, não sei o porquê daquele comportamento, e depois ao desenrolar da história vai-se descobrir o porquê, depois vai haver alguns plot twists e coisas desse género. É um filme que eu vejo que o público geral, especialmente o feminino, estava muito entusiasmado para ver. Eu acho que isso deve-se ao facto de haver estes filmes serem inspirados nos livros, que já existem uma saga de livros da Criada, que foi algo que nós também já falámos no podcast. Mas eu vejo este filme como se fosse uma versão B de um outro filme que é o Gone Girl, que eu acho que é muito melhor. Não são cópias, não percebam isso, não são o mesmo filme, mas eu vejo principalmente no que toca à história muitas parecenças e dá para fazer várias comparações entre um e outro, e quando eu meto este filme comparado com o outro, por assim dizer, o outro é muito superior. A história, os plot twists são parecidos, são meio que ao contrário um do outro, mas o plot twist é basicamente o mesmo. Não é basicamente o mesmo,
mas eu vejo como uh, uma pequena diferença, um pequeno twist de um plot twist para o outro. Até parece um trava-línguas. Mas se gostaram deste, eu digo para vocês verem o outro, o Gone Girl, que eu acho que vocês vão gostar ainda mais. Obviamente também tem atores melhores e tem uma performance melhor, tem uma direção muito melhor e consegue-nos manter colados ao ecrã sem saber o que está a acontecer durante muito mais tempo do que este filme. Este filme dei 2 de 5 também. Como podem ver, agora estamos assim num 2 de 5 nos últimos 2 filmes, temos passado por essa nota. Mas sim, não vejo nada de mais. Tem o pseudo-ator do filme 365 Dias, ele aparece aqui neste filme. Mas ainda bem, é só durante alguns segundos, chega a ser alguns minutos. Mas sim, se vocês estão curiosos para verem, vejam. Por muito mal que eu falo de um filme aqui, ou que diga que não gosto, vocês vejam a mesma, deem a vossa opinião, e pode ser que o que não me agrada a mim pode agradar a vocês. Bom, continuando, temos o Companion, que é um filme de terror acerca de um grupo de amigos que vai para uma casa, uma cabana na floresta, né, por assim dizer. Acho que é uma cabana na floresta, não é uma cabana, mas é uma casa assim mais isolada. E onde descobrimos que uma das personagens é um robô. Eu acho que isso não é nenhum plot twist, mas se isso for um spoiler, peço desculpa, mas isso é dito logo nos primeiros 5 minutos do filme. Uma das personagens é um robô e depois a história revolve, gira acerca da forma como usam esse robô para cometer de alguém. E depois esse robô vinga-se. Agora estão-me a faltar um bocadinho as palavras. Esse robô vinga-se e depois é um filme de terror acerca desse acontecimento todo e como é que o robô vai fazer para sobreviver. Fala um bocadinho sobre os dilemas do que até que ponto um robô consegue ser humano, o que é que nos torna humanos relativamente, como por exemplo a Blade Runner. Tem parecenças nessas discussões que são muito interessantes. E acho que é por isso que dei 2 estrelas de 5. Os atores não são nada demais. Tem o Jack Quaid, que tem vindo a ficar muito famoso, mas não sinto que está a ficar famoso pelas suas atuações. Sinto mais pela personagem que ele é, né? Pelos shows e pelos filmes que ele tem estado presente, que têm sido famosos, e acho que isso tem aumentado um bocadinho o nível dele acima do que deviam, porque eu acho que ele é um ator medíocre, não o vejo a fazer grandes atuações. Mas sim, é um filme que não aquece nem arrefece. Podia ter uma ideia, podia ser explorado de uma forma mais interessante. Voltando outra vez ao Blade Runner, que fala sobre o que é ser o ser humano, o que nos define, e se uma máquina consegue pensar e consegue sentir porque que eu sou mais humano do que ela, não é? Esses ensinamentos e esses debates são muito melhor trabalhados no Blade Runner, obviamente que é um filme perfeito, por assim dizer, comparativamente com este, mas sim, sinto que isso podia ter sido muito mais explorado neste filme. Bom, continuando, temos o Capitão América. Eu, como sabem, como eu também disse no podcast, eu acompanho todos os filmes da Marvel. Hoje em dia já tenho um bocadinho de desgaste no que toca a esse assunto, mas sim, acompanho. E este filme fui ver, mal saiu. Tinha expectativas unicamente por causa do Hulk vermelho, não é? O novo Capitão América a mim não me chama nenhuma atenção. Temos o Hulk vermelho, que é interpretado pelo Harrison Ford, não é? Um ator lendário do cinema, da indústria do cinema. Mas neste filme ele por acaso até esteve bem. Tenho a pena que o Hulk vermelho tenha sido utilizado durante pouquíssimo tempo neste filme. Podia ser um personagem muito interessante. A luta final que se passa em frente à Casa Branca, se eu não estou em erro, e com as amendoeiras todas roxas à volta, é um cenário muito bonito, é uma luta muito bonita, porém é uma coisa de 5 minutos num filme de 2 horas, por assim dizer. Tenho pena que só tenha havido essa parte, por assim dizer, interessante do filme.
A parte em que todas as partes, por assim dizer, em que o Harrison Ford aparece são cativantes porque ele é uma pessoa com carisma e eu gosto de vê-lo, mesmo a falar coisas básicas. Não sei, ele tem aquele toque especial que faz-nos prestar atenção. O novo Capitão América para mim é fraquíssimo. Percebo do ponto da história no universo a importância dele, mas não chega aos pés do Chris Evans como Capitão América. Mas é isso, este filme aqui já deu um 2,5. Talvez, eu acho que dei mais nota do que alguns filmes que já passaram para trás, porque este é um dos filmes que eu fui ver no cinema, e ver um filme no cinema a experiência é sempre melhor. Lembro-me de fui ver naquelas salas IMAX XL, em que a tela é gigantesca, e querendo ou não, isso aumenta-me sempre a minha nota. Obviamente, depois, se um dia voltar a ver o filme cá em casa, a nota já não vai ser a mesma, mas a experiência em si, querendo ou não, fica sempre muito mais aumentada pelo facto de estar a ver as coisas no cinema. Bom, continuando, fui ver um filme do Minecraft também, achei um filme engraçado, deu para passar o tempo, foi melhor do que eu estava à espera, porque eu estava à espera que fosse um caos completo. Quando eu vi o Jack Black neste projeto, eu achei que eles iam levar e o Jason Momoa também, eu achei que eles iam levar um rumo completamente diferente do que foi tomado, mas é um filme que é feito para agradar os fãs do jogo, não é? Do Minecraft. Tomaram algumas rédeas criativas que eu gostei, de inventar coisas novas que não existem no jogo, e misturam muito bem o CGI, não é? Os efeitos especiais, com os atores. Mas há muitas coisas que ficaram por falar. Se é por falar do jogo em si, porque é que não falaram do Ender Dragon, por exemplo? Porque é que não falaram da dimensão do End? Faltaram muitas coisas, porque também o jogo é muito grande, obviamente que seria difícil falar de tudo, mas há aspectos que são muito, muito importantes no que toca à história do Minecraft, à comunidade do Minecraft, e sinto que esses aspectos faltaram, alguns deles, outros estão presentes no filme. Mas sim, é um filme que vai ter uma continuação, é um filme mais infantil, obviamente, não é? Tendo em conta o jogo e tendo em conta o público-alvo, faz sentido ser um filme mais infantil, mas isso também não me tirou muito o pé do acelerador, porque era algo que já estávamos à espera. Obviamente, um filme do Minecraft esperávamos que fosse mais infantil, e como podem ver, dei 2,5 de 5, está ali na média. Bom, depois temos o 28 anos depois, do Danny Boyle. Foi um filme que para mim foi uma decepção também. Porquê? Já tinha visto 28 dias depois, que é o primeiro desta saga, que é com o Cillian Murphy, e é um filme de zombies que me chama muita atenção. Este filme aqui mantém-se no mesmo universo, não é? Um universo em que houve um apocalipse zumbi, onde os zombies correm, são agressivos e tudo mais. E este filme passa-se 28 anos depois do primeiro outbreak, por assim dizer, do primeiro zumbi que apareceu. Era um filme que estava a ser muito... estavam a ter reviews muito altas, especialmente na América, devido ao seu diretor, não é? O David Boyle, o Danny Boyle, que falavam da sua direção, muito inovadora, porque este foi o primeiro filme que foi gravado totalmente com o iPhone. Eu estava curioso para ver como é que isso ia funcionar, sendo que ele também fez o primeiro filme dessa saga, mas achei um filme... tem algumas cenas bonitas. Gostei mais da parte em que aparece, porque basicamente a história gira à volta de um pai e de um filho que estão a viver neste universo. E gosto mais da parte da história em que aparece o Aaron Taylor Johnson, que eu acho que ele consegue levar mais o filme às costas do que depois o Jodie Connor, que é o rapaz que vai levar do meio do filme para a frente, que é o filho do personagem do que eu estava a dizer. E já para não falar do final, isto é um dos filmes com um dos piores finais que eu alguma vez vi. Atenção, eu dei 2,5 a este filme e eu fui vê-lo no cinema e foi uma experiência muito má, especialmente no que toca ao final. Eu vou dar aqui um spoiler para quem não viu, quem não quiser ouvir, pulo 30 segundos para a frente.
Mas basicamente é um filme de zombies e o final do filme aparecem os Power Rangers. Os Power Rangers russos, por assim dizer, a lutar contra zombies. É uma coisa que para mim não me faz o mínimo sentido. Para quem já viu agora a segunda parte deste filme, que saiu uma segunda parte, que fala só sobre esses Power Rangers, eu gostei muito mais do que este filme, que é o 28 anos depois, o Templo dos Ossos, acho eu. Gostei muito, muito mais do que este filme, mas este filme acaba de uma forma que não tem nada a ver. E isso ficou muito, tirou muito, deixou aquele gosto amargo na boca depois de ver o filme. Quem já viu este e não gostou, pá, façam um esforço e tentem ver o novo. Eu recomendo, pá, eu pelo menos gostei bem mais. Fala acerca do grupo dos Jimmys, que é esse grupo dos Power Rangers, de que forma é que eles apareceram e de que forma é que eles se vão juntar com o personagem do médico que aparece neste filme. Eu achei muito interessante, por acaso, o filme. Também fala ali dos zombies, dos alfas, que é uma espécie de zombies especiais, mais fortes e têm poderes especiais, por assim dizer. Gostei bastante mais. Mas sim, este foi um 2,5. Tinha expectativas, mais uma vez, como podem ver. É aqui uma coisa que vai acontecer algumas vezes, que é eu vou ter expectativas para algum filme e esse filme não vai conseguir viver as minhas expectativas, e daí perde logo alguns pontos comigo. Eu sei que a culpa aí é minha, mas muitas vezes eu não consigo ignorar isso. Bom, continuando, temos Bring Her Back, que é outro filme que foi muito, 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 muito amado, especialmente pelos críticos de cinema americanos. É um filme da A24, de terror, que fala acerca de uma mulher que adota duas crianças. Depois essas duas crianças vão perceber que essa mulher tem alguns segredos e está a trabalhar com alguns rituais, algumas coisas assim bem sobrenaturais, bem pesadas. E é um filme que, não sei, eu quando vi tive a sensação que, não sei se foi porque eu apanhei o plot muito rápido, porque eu percebi logo o que é que estava a acontecer, o que é que ia acontecer no futuro. Então daí para a frente foi meio que, ok, eu sabia que isto ia acontecer, o que é que vai acontecer a seguir? Vai acontecer isto? E depois voltava a acontecer o que eu estava à espera. Então isso tirou-me um bocadinho assim a vontade do filme. Gostei de alguns momentos assim mais que dão impressão, não é? Por assim dizer. Algumas cenas específicas, quem viu o filme sabe, por exemplo, as cenas da faca, as cenas da bancada, da cozinha, dos dentes a partirem-se e só pensar dar um bocadinho de impressão. Essas cenas gostei, estão muito bem gravadas. A direção é boa, eu gosto como eles misturam o filme com as cassetes que depois vão sendo descobertas e vão revelando mais da história acerca dos rituais. Mas a história por trás é um bocadinho blasé, não é? Sabemos, já há alguns filmes que trataram de coisas bem parecidas. Não é uma novidade no cinema, mas é um filme até que bem feito e dou-lhe algum crédito. Talvez com o passar do tempo seja um dos filmes que está aqui que eu falei até agora que a nota possa vir a subir, talvez por umas 3 estrelas. Quem sabe quando eu voltar a ver num futuro próximo ou num futuro distante, eu gosto mais. Ok, temos aqui agora o Naked Gun, que é um filme de comédia. Foi um filme que, por acaso, eu não tinha grandes expectativas, porque eu adoro os filmes originais, que são os filmes de paródias, que, pronto, o personagem que fazia os filmes na altura morreu, e agora eles trouxeram, 20 anos depois, 30 anos depois, decidiram trazer esse tipo de paródias ao de cima, só que desta vez com o Liam Neeson como personagem principal. Eu não sei, eu acho que não tinha muita expectativa neste caso. Porquê? Porque não vejo o Liam Neeson como um grande ator de comédia. Obviamente todos o conhecemos como o ator dos filmes de ação, o ator que tem aquela voz muito imponente, mas ele não chega aos pés do ator que fazia os filmes antigamente, que é o... Também é Neeson, está a faltar um nome agora. Peço desculpa, pessoal. Deixem-me ver se eu encontro aqui, só para não ficar mal na fotografia. Não vou encontrar agora.
Mas pronto, também é um ícone do cinema, está-me a faltar o nome. Eu sei que é qualquer coisa Nissan também, mas pronto, é o velhote de cabelo branco, que é super engraçado. Um, e sinto que nos filmes originais as piadas eram muito mais criativas do que estas. Houve algumas piadas neste filme que eu achei engraçadas, achei criativas, que eu não estava à espera, mas o primeiro filme eu acho que é de se tirar o chapéu quando falamos no mérito criativo de arranjar comédia em coisas que são parvas e que às vezes não têm nada a ver. Eu lembro-me que coisas simples, como por exemplo estar a filmar a parte de cima do carro da polícia, depois o carro da polícia começa a entrar pelo prédio, começa a entrar nas lojas, no shopping, é uma coisa assim tão estúpida, mas que é tão engraçada e lembro-me de, não sei, são coisas parvas que, querendo ou não, são geniais, e que hoje em dia as piadas são todas assim um bocadinho mais... uh, dá para ver o output da piada, por assim dizer, dá para descobrir a punchline. E hoje em dia, muitas vezes, as grandes produtoras têm medo de fazer piadas acerca de uma coisa mais específica, porque depois pode ficar mal visto online ou na mídia. E antigamente não havia esse medo. E acho que isso também dava muito mais liberdade de expressão e muita mais liberdade para criar as coisas como as pessoas queriam. Mas bom, vou tentar me despachar que já estamos com meia hora de vídeo e isto aqui está complicado. Bom, continuando, temos aqui o Nobody 2. Eu gostei bastante do Nobody 1. É um filme de ação, tipo do género do está a faltar a palavra, do John Wick. Fala sobre um homem, um ex-agente assim secreto, que agora tem uma vida normal e que depois vai armar confusão com um gangster, no caso do primeiro, um matriarca, não é matriarca, um gangster russo, por assim dizer, e depois conta a história dele a combater esse gangster. Pronto, isso são história genérica de ação. Mas o segundo, eu gostei muito mais porque é um filme muito mais comédia. Ele pega na ação, não deixa de ser um filme de ação, continua a ser um filme de ação, mas leva para um outro tom. Este filme passa-se num parque temático, e é um filme de ação num parque temático. É muito engraçado. Eu lembro que tem lutas com pistolas de água, depois tem eletricidade e a pistola de água faz com que os inimigos morram. É um filme assim que não se leva muito a sério. O primeiro leva-se a sério, este aqui não. Mas é um filme de ação que não se leva a sério, é um filme muito, muito, muito leve e acho que isso joga muito a seu favor. Tem o Saul Goodman, que é o eterno Saul Goodman, que é interpretado pelo o Bob Odenkirk, que faz um bom trabalho. Não estava à espera que ele fosse um ator de ação. Eu só o consigo ver como o advogado do Breaking Bad. Mas sim, é um filme que eu achei interessante. Deu passar bem o tempo e é divertido. Tem o Christopher Lloyd, que é o eterno cientista Dr. Brown, acho que é Dr. Brown, de Volta para o Futuro, não é? Não é Dr. Brown, não. Não sei, já não me lembro do nome dele, mas é o eterno cientista do De Volta para o Futuro. Ele faz aqui de pai, ele já aparece no primeiro e agora volta a aparecer. E é um filme muito engraçado, por acaso. Recomendo ver. Quem tiver assim, sem nada para fazer em casa, quiser se divertir só um bocadinho, não pensar em nada, pá, vejam aí. Bom, continuando. Mickey 17. Ok, Mickey 17 para mim é um caso complicado de se falar, porque se nos últimos filmes que eu disse tinha expectativas, este aqui arrebenta a escala. Eu li o livro 2 anos antes de ver o filme. Quando o filme foi anunciado, estava em produção, comprei o livro para ler. Eu adoro o Robert Pattinson, adoro os filmes do diretor Bong Joon-ho, então é um filme que eu estava super, super, super à espera. Eu gostei que eles transformaram este filme em uma comédia, e não, tal como o Bob Odenkirk, também não estava à espera de ver o Robert Pattinson numa comédia dele com ele mesmo, porque aqui este filme fala acerca de uma nave espacial, acho que é uma nave espacial, estão a fazer explorações no espaço e usam o Mickey, que é o personagem, como uma ferramenta. O que é isso que quer dizer? Cada vez que é preciso uma tarefa que tem risco de morte, alguém pode morrer, eles usam o Mickey e caso ele morra, o que é que eles fazem? Eles criam um novo Mickey. Eles têm uma máquina de clones
Neste caso já vão no Mickey 17, daí o nome do filme. E neste filme o que acontece é que um dos Mickeys é dado como morto, o 16, então eles fazem o Mickey 17, só que o Mickey 16 ainda está vivo. E depois conta a história deles, os dois, o 16 e o 17, interagirem, fingirem que são só uma pessoa. Por acaso eu achei bastante interessante. Só que, não sei, este é o maior caso de expectativas, se calhar, aqui do vídeo de hoje. Porque eu acho que, independentemente do quão bom fosse o filme, não ia chegar aos calcanhares do que eu estava à espera. Mas eu acho que este filme vai subir muito na minha nota. Como podem ver, já tem um 3 de 5. Acho que é o primeiro filme 3 de 5. Mas este filme depois vai subir muito na minha nota. Numa segunda assistida, acho eu. Quando eu reassistir o filme, acho que vou gostar muito mais. Porque, pronto, já não vou ter expectativas em cima. E isso vai me ajudar bastante. É um filme interessante. É um filme assim já mais viajado, por assim dizer. Mas sim, tem personagens muito, muito enigmáticos e tem personagens interessantes. Tem algumas interpretações que eu gosto. Tem o Mark Ruffalo, que é um ator que eu não gosto muito. Talvez no futuro eu faça um vídeo e falo sobre isso. Não sei. Não vou falar muito mais sobre ele agora para deixar para o futuro. Mas mesmo assim, neste filme ele não me incomodou. E é isso. Foi um filme 3 de 5. Já está acima da média. Temos o novo Kane. Eu estava a falar mal do Jack Quaid e continuo a falar mal do Jack Quaid. Mas este filme é um filme extremamente criativo. Eu acho que isso é um ponto que cada vez mais eu gosto quando falo em filmes. Um filme que me surpreenda. Este filme fala acerca de um rapaz que tem intolerância à dor, ele não sente dor nenhuma. E depois é um filme de ação que fala sobre isso. Tem umas coisas que eu acho muito engraçado. Por exemplo, ele está a lutar numa cozinha e ele pega no óleo e manda o óleo para cima dos inimigos, e ele, como não sente nada, não lhe dói, mas ele depois fica com a mão toda ardida, né? Toda derretida. E eu acho criativa essa forma de pensar, porque os filmes de ação são sempre, 90% dos filmes de ação são o personagem sempre imbatível e ninguém lhe toca e nada, e aqui ele está sempre, tem o braço partido e tem a mão ardida porque ele não sente dor, mas mesmo assim o corpo querendo ou não sente, não é? E gosto das formas como ele usa isso a seu favor. O ator, obviamente, tem uma interpretação que não me agrada. Então, é ele, é o Jack Quaid, é sempre o Jack Quaid, independentemente do filme, independentemente da série, ele é sempre a mesma pessoa. Não consegue criar personagens novas. Não consegue transmitir muita emoção, mas este filme também não precisa de muita emoção, é mais virado para a ação, então tanto me faz. Bom, continuando, temos os Thunderbolts, que foi um filme da Marvel que eu gostei bastante. Pronto, estou a dar assim uma sinopse de todos. Este fala sobre um grupo de anti-heróis e a forma como eles têm que juntar para derrotar um vilão. Gostei bastante porque é um grupo que é unido, mas é unido de uma forma realista. Parecem mesmo pessoas que se interessam uma pela outra. Gosto dos diálogos, gosto que há muita veia cómica neste filme. E é uma veia cómica interessante, não é aquelas piadas que são lançadas de 5 a 5 segundos para o ar, à espera de agarrar alguém, e se não agarrar está tudo bem. Não, aqui as piadas são trabalhadas, as piadas são boas, tem uma convivência de personagens muito boas, e acima de tudo tem um vilão que eu achei muito, muito interessante. Podemos ver, o vilão é um vilão todo negro, literalmente todo negro, todo preto, mesmo preto, como é que eu ia dizer isto? É como se fosse uma sombra, o personagem é como se fosse uma sombra. Não tem olhos, não tem boca, não tem nada, é todo preto, e depois o seu poder é envolver o mundo todo numa escuridão. E o filme retrata muito bem isso com a depressão, porque, pronto, para quem sabe, para quem já viu o filme, esse vilão é a forma dele ver-se a si mesmo. Ele é um personagem muito deprimido e é assim que ele vê o mundo sem cor, vê o mundo todo negro. E gosto dessa forma de ver o filme, gosto dessa forma de interpretar as coisas, e acho que às vezes é o que falta nestes filmes da Marvel, ter assim um subtema, uma camada a mais, algo mais profundo, consiga dar profundidade não só ao filme, mas também aos personagens que nele estão presentes. Mas sim, os personagens são muito interessantes, tanto os principais
Todos no grupo são interessantes, tirando se calhar a mulher ali que teletransportas ou fica invisível, essa acho um bocadinho mais fraquinha. Mas de resto são todos bons. E o vilão também. Não estava à espera que me tivesse gostado tanto quando gostei deste filme, por acaso. Continuando, temos A Bailarina, que é um spin-off do universo do John Wick. Eu vou-me tentar despachar um bocadinho mais, porque o vídeo já está com quase 40 minutos. Este filme é um filme assim, mais de ação. É a ação de John Wick, basicamente. É uma ação mais genérica. Tem uns shots bonitos. Eu vou ser honesto, eu dei um bocadinho de nota a mais, porque tem o Norman Reedus, que eu adoro. Ele está presente no filme. E se calhar o meu coraçãozinho deu um bocadinho mais de nota ao filme por causa disso. Eu adoro o eterno Daryl do Walking Dead e o Sam Bridges do Death Stranding. Mas sim, é um filme de ação competente, tem cenas de ação muito boas. Obviamente é genérico, já sabemos o que é que vai acontecer, já sabemos para onde é que a história vai, mas pronto, é um filme de ação para passar o tempo. Bom, continuando, temos aqui o Final Destination Bloodlines, em português já não me lembro do nome, acho que é... não é prepotência, não sei, está a faltar um nome, mas agora coisa é ência. Isto aqui é informação, está nos níveis mais altos possíveis. Mas é um filme sobre, pronto, para quem sabe, isto é uma saga de terror que fala acerca das pessoas que têm visões da forma como vão morrer e depois tentam fugir à morte. E é um filme que tem umas cenas de muito criativas, mesmo muito criativas. Eu gostei bastante dessas cenas. Porquê? Porque são cenas de tensão em que a pessoa nunca sabe o que é que vai acontecer. São mortes muito criativas e que, por exemplo, está a focar numa coisa, a câmera está a focar numa forma, a gente pensa que é isso que vai acontecer e depois do nada há uma mudança e é uma forma completamente diferente, não estávamos à espera. Acho que isso joga muito a favor deste filme e é algo que eu gosto bastante. Gostei bastante deste filme, não tinha expectativas nenhumas, até porque eu só tinha visto o primeiro, mas sim, gostei bastante e espero que a saga continue, que é para eu poder ver mais. Bom, continuando, temos o Superman. Também foi um filme que foi falado no podcast, no Na Ponta da Língua, que foi o primeiro filme deste universo novo da DC, dirigido pelo James Gunn, né, que tem o James Gunn como grande cabeça por trás deste universo. É um filme que eu gostei do ponto de vista de direção, de fotografia, de cores, tem umas cores muito vibrantes, mas não gosto da forma como eles retratam o personagem do Super-Homem. Dão uma enfraquecida muito grande no Super-Homem. Eu percebo que se o Super-Homem for completamente imortal e ninguém lhe conseguir fazer um arranhão, não há nenhum vilão a seu nível, mas também começar um filme, e eu lembro que nos primeiros 2 minutos do filme aparece logo o Super-Homem a sangrar e a dizer que pela primeira vez na história ele perdeu um combate, faz logo com que o personagem não seja o Super-Homem. O Super-Homem é aquele super-herói que está acima de tudo e de todos, e este filme trata-o de uma forma um bocado diferente. Estou curioso para ver em que forma é que o universo vai se expandir. Agora, como falámos no podcast, vai ver o filme da Superwoman, que vai sair este ano, e pronto, estou curioso para ver quem é que vai sair daqui para a frente. Como podem ver, também dei 3 estrelas de 5, e vamos ver do que é que vai acontecer. Eu gostei do personagem principal, do ator principal como Super-Homem. Visualmente parece muito, tanto como Clark Kent, tal como Super-Homem. Mas sim, vamos ver no que é que vai dar. Continuando, tenho aqui o Happy Gilmore 2, que é um filme que eu achei engraçado, querendo ou não, porque os filmes do Adam Sandler muitas vezes são parvos. Mas já acho que este é um daqueles filmes que é tão parvo, que fica engraçado. Porque às vezes há piadas que a gente vê que são parvas só, e a gente não se ri porque são parvas. Mas quando a coisa é tão parva que fica engraçada. E também gostei bastante dos cameos que aparecem neste filme. Toda a gente que vocês imaginam está neste filme. Temos o Eminem como um golfista. Temos o Bad Bunny. Temos o Ben Stiller. Agora estou aqui a olhar aqui um bocadinho para as minhas cábulas. Como podem ver aí. Pá, tem montes de malta. Toda a gente aparece.
Aparece malta do filme original, os atores do filme original, alguns que já morreram, têm os seus tributos. E achei um filme, pá, eu achei engraçado. É um filme que enquanto eu vi, achei engraçado, não estava à espera que fosse uma boa experiência para mim, querendo ou não, obviamente. Conhecendo a filmografia do Adam Sandler, não estava à espera que me entretesse, mas entreteu. E por isso ganhou 3 estrelas de 5. Bom, continuando. Temos o Apanhado a Roubar, né? O Caught Stealing, do Darren Aronofsky, que é um filme completamente diferente quando temos em conta este diretor. O Darren Aronofsky tem um dos filmes que é um dos meus favoritos, que é o Baleia. É um filme que eu amo. Vejo muita gente a criticar esse filme, especialmente pela parte da Sadie Sink, do personagem dela, mas é um filme que a mim toca-me bastante, querendo ou não. E o Darren Aronofsky é um daqueles tipos de diretores que gosta de explorar coisas. Cada filme que ele faz é muito diferente um do outro. E acho que este filme é um, se calhar, o mais diferente de todos que ele fez até hoje em dia. E acho que isso também pode ter jogado um bocadinho contra ele, porque acho que ele não está, não sei, perdeu-se um bocadinho no filme. Este filme basicamente fala acerca de um rapaz que tem um amigo e que esse amigo tem uma quantia de dinheiro enorme e que ele roubou uma quantia de dinheiro enorme e depois esse dinheiro todo tem vários grupos atrás, tem um grupo de não é eu não sei o nome em português, rabbis, que é um grupo religioso, tem um grupo de mafiosos russos, depois tem um grupo da polícia, está toda a gente atrás desse dinheiro e ele ganha esse dinheiro do nada e depois então os grupos todos estão atrás dele. E é assim muito curioso a forma como toda essa história vai se desenrolar. É uma história, querendo ou não, criativa, tem algumas coisas criativas, sim, mas acho que está assim um bocadinho fora da praia do Darren Aronofsky e talvez ele tenha ficado assim um bocadinho perdido. Quis inovar muito, mas inovou para uma área que se calhar não é a sua área. Não era uma boa área para ele ter inovado, por assim dizer. É um bom filme, eu dei 3 de 5, até achei interessante. Depois temos o Roofman, que foi um filme que eu também vi assim do nada. Peguei, era a primeira vez que apareceu na televisão e MTV, e que fala acerca de uma história que supostamente é verídica, de um ladrão que foi apanhado a roubar, foi preso, e depois fugiu da prisão. E o que é que fez? Ele começou a viver, quando fugiu da prisão, enquanto estava a fugir da polícia, decidiu viver dentro de uma loja de brinquedos durante 1 mês ou 2 meses. E depois conta a história desse ladrão e como é que a vida dele funcionou ali dentro da loja, depois como é que ele fez para começar a viver, a reintegrar-se no mundo e enquanto fugia da polícia. É uma história muito interessante e tem uma veia cómica que até achei engraçada. Tem o Peter Dinklage, que é um personagem, um ator muito famoso, especialmente pelo Game of Thrones, que eu gosto bastante. A direção não é nada demais, direção muito básica. Tem o Channing Tatum como personagem principal, mas também não acho que a história, não acho que ele esteja nada demais. Mas a história em si achei engraçada e achei interessante, acima de tudo. Bom, continuando, que agora tenho que me despachar. The Running Man fala acerca de um homem que, se conseguir sobreviver, acho que é 1 mês ou 1 semana, enquanto o mundo todo está a caçá-lo, ele ganha uma quantia de dinheiro absurda. É uma continuação, um remake, por assim dizer, de um filme com o Schwarzenegger da década de 90 ou da década de 80 que eu já tinha visto. Este filme é mais ou menos. O diretor é muito famoso, o Edgar Wright. Tem uns filmes de terror que eu gosto bastante, especialmente o Shaun of the Dead, que é um filme que me agrada bastante. A nível de filme em si, não é nada demais. É um bom filme de ação, tem algumas coisas interessantes. O Glenn Powell não está nada do outro mundo. Acho curioso algumas escapatórias que o enredo do filme usa para o personagem principal conseguir fugir. Mas eu fui muito mais ver este filme
para saber como é que ele continuava o primeiro, ou se era um reboot ao universo criado. Mas sim, achei interessante, acima de tudo, achei um filme interessante. Bom, continuando, temos O Agente Secreto, um filme brasileiro do Kleber Mendonça Filho, que é protagonizado pelo Wagner Moura, um ator que eu gosto bastante. Eu este ano, quer dizer, o ano passado, eu vi bastantes filmes brasileiros. Obviamente eu tento ver filmes de todas as nacionalidades porque eu quero muito expandir a minha cultura, não só ver filmes americanos. Muitas vezes quando a gente vê filmes americanos nós perdemos uma imensa cultura que temos à nossa volta e muitas vezes ficamos com aquele tabu que os filmes de outros países não são tão bons quanto os americanos. E que muitas vezes é ao contrário. Há filmes excelentes, filmes perfeitos, que muitas vezes nós só não vemos porque temos essa barreira invisível, mas que é uma barreira que não nos permite conhecer coisas fora da nossa área de estar. Temos que às vezes que entrar em sítios desconfortáveis e conhecer filmes de outras nacionalidades, outros atores, outros diretores, outras eras. Também é importante ver filmes antigos, ver filmes recentes. Mas bom, não vou abordar muito mais isso porque já estamos com quase uma hora de vídeo. Isto era para ter sido um vídeo de 20 minutos. O Agente Secreto fala sobre um homem que teve uns problemas relacionados à polícia. Como estou a pensar aqui, por exemplo, naqueles casos das testemunhas que depois são realocadas num local com outro nome e outra vida. É basicamente isso que acontece. Por assim dizer, um agente secreto, não é? E depois fala da sua busca, as pessoas estão atrás dele, ele está a ser perseguido por algumas pessoas. Achei que o filme arrastou-se muito, é um filme muito comprido, não precisava ser tão comprido. Achei que o início é muito lento, depois vai ganhando ritmo. O final eu acho um bom final. Só não gosto mesmo da última cena em que o Wagner Moura interpreta o próprio filho no futuro e eu fiquei super confuso porque eu não percebi, porque tinham dado o personagem dele como morto, o personagem do pai, que é o Wagner Moura, durante o filme todo, é dado como morto e depois na cena a seguir aparece o Wagner Moura e eu pensei, como assim? Ele não estava morto? E só depois é que fui descobrir que ele está a interpretar o filho. Isso fez um bocadinho de confusão, mas tirando isso, eu achei um filme bastante competente. A direção é boa, mas como disse, dava para ter cortado algum tempo do filme, uma boa quantidade, de cerca de uma meia hora, talvez mais, acho que dava para cortar. E o filme mantinha-se interessante. Bom, continuando. Temos Weapons, que foi um filme muito falado também. Um filme de terror, que fala acerca de uma turma de crianças que fogem todas de casa durante a noite. Todas as crianças de uma turma, de uma escola, fogem e depois a história por trás, o que acontece. É uma premissa muito interessante ver como é que a história ia se desenrolar daí para a frente. Deste filme a melhor coisa que eu achei foi mesmo a história e um bocadinho de direção. Apesar de haver algumas cenas de direção que eu acho que se passam um bocadinho, como por exemplo um shot que eu lembro-me que é uma metralhadora gigante em cima de uma casa. Não percebo o intuito ou o porquê, mas talvez, pronto, pelo menos fez-me pensar. Se for olhar por esse ponto de vista é bom porque me fez pensar noutras formas de ver as coisas. Mas achei um filme curioso, um filme interessante. Concorreu a alguns Oscars, mas sim. Também já aqui já podem ver que já dei 3,5 de 5. A nota aqui já está a subir, já estamos um 7 de 10, por assim, se formos fazer essa comparação. Mas bom, continuando. The Smashing Machine foi um filme que eu fui ver ao cinema. Fala acerca de um lutador verídico do UFC. E a história dele foi um dos primeiros lutadores do UFC assim, a ficar mais famosos. A história verídica de como esse lutador se perdeu nas drogas, teve problemas em casa, problemas no casamento. E é um filme de drama interpretado pelo The Rock. Para quem me conhece sabe que eu acho que o The Rock também, a nível de atuações, é muito fraquinho. Não estava à espera. E ele até entrega, por acaso, consegue entregar um bom papel. Não é um papel absoluto de cinema, mas é um bom papel. E é um filme que muita gente não gostou. Não sei porquê.
Se calhar tenho que ir à procura de mais opiniões, mais reviews. Mas eu achei um filme bastante interessante. Achei que tanto ele quanto a Emily Blunt estão muito bem no filme. Ela melhor do que ele, se calhar. Ele está bem só. Tem uma boa direção. Eu gosto de como eles misturam os formatos de vídeo, que isso acontece muito neste filme. Para misturar assim os formatos de vídeo de hoje em dia com o formato antigo, para simular os combates antigamente, como se fosse com as câmaras analógicas. Acho isso muito, muito interessante. Mas sim, gostava de ver mais pessoas a admirarem este filme. Pronto, se calhar no futuro, quem sabe, é um daqueles filmes que após algum tempo ele vá subindo no olhar público. Como podem ver, também dei 3,5 de 5. Continuando, tenho este filme do God Fortune, que é um filme do Keanu Reeves, em que ele é um anjo que vem para a Terra e que faz duas pessoas trocarem de vida, um trabalhador da Uber e um multimilionário de uma empresa, CEO de uma empresa, e depois a história gira à volta dos três personagens, do anjo que está na Terra e percebe como é que são as pessoas, como é que é a vida, e percebe-se que a escolha que ele fez de trocar a vida dos outros dois personagens talvez não tenha sido tão boa. Fala um bocadinho acerca do mundo capitalista em que vivemos, às vezes de que por muito que a gente trabalhe nunca vamos chegar a alguns sítios e que, querendo ou não, nunca sabemos como é a vida da outra pessoa. É um filme que eu acho que aqui a nota está um bocadinho inflada. Eu acho que não é um filme de 3,5, se calhar estava num dia bom e por isso é que gostei tanto do filme. Mas sim, se estiverem assim numa crise existencial, não é crise existencial, não chega a esse nível, mas se quiserem pensar assim um bocadinho acerca do próximo e do mundo capitalista, esse tipo de coisas e de trabalhar, vejam este filme. É um filme também muito levezinho, um filme que também tem um bocadinho de comédia, querendo ou não, e é bastante interessante. Estamos quase a acabar, pessoal, temos para aí mais 6 filmes e acabam. Bom, o próximo é o Good Luck, Have Fun and Don't Die, que é um dos últimos filmes que eu acho que vi de 2025, ou um dos que vi mais recentemente, porque acho que vi faz tipo um mês, nem sei se tanto, que é um filme que eu também não estava nada à espera e adorei. Adorei o filme porque fala sobre a IA, que é um assunto que, pronto, quem sabe a minha área sabe que é algo que me toca, e gostei bastante da temática, porque fala de um viajante no tempo que chega a um restaurante à procura de pessoas para levar uma jornada épica para acabar com uma inteligência artificial que vai aparecer, ainda não apareceu, que vai aparecer e que vai acabar com o planeta Terra. E acho isso muito curioso, depois ele a formar a equipa, e depois se a equipa falha, ele volta atrás no tempo para recomeçar tudo, ele fica sempre a ir e a voltar para tentar combater com a IA até conseguir derrotá-la. Achei um filme muito engraçado, um filme que nos faz ver estes problemas da inteligência artificial e este medo que muitas vezes cresce de uma forma diferente. E é isso, pessoal, eu recomendo muito este filme. Este filme no final, nos últimos 15, 20 minutos, passa-se um bocadinho. Acho que aí já começa a criar demasiadas coisas, muitas loucuras, mas até lá acho que é um filme muito, muito bom. Manteve-me assim, nos primeiros 5 minutos manteve-me super agarrado à cadeira, super entusiasmado de saber o que é que ia acontecer. Gostei bastante disso. Tem um bom isco, acho que é isco que se diz, não é? Um bom gancho, e gancho não é isco, um bom gancho que nos consegue manter vidrados no filme durante bastante tempo. Aqui temos o Missão Impossível, é o último desta saga que o Tom Cruise levou avante durante vários anos. Eu lembro-me de que fui ver ao cinema, obviamente, eu acho que 60% dos filmes que eu estou a falar hoje fui ver ao cinema, mas este é um filme que é uma Missão Impossível, querendo ou não. Nós estamos lá para ver o Tom Cruise a fazer as suas coisas, a fazer os seus jatos incríveis, que saltar de moto e saltar de paraquedas e ficar debaixo de água durante 6 minutos, e esse tipo de coisas que ele faz e que só ele é que faz, por causa de um filme, que ele não quer duplos, ele quer fazer ele mesmo. E é um filme que acaba a saga. Já tinha, tinha o filme anterior que falava sobre uma inteligência artificial, e este filme continua e acaba essa história da inteligência artificial de uma forma nada demais, mas pronto, é um filme de ação muito bem gravado, com personagens bons, os atores ali, o grupo é um grupo interessante, dá-se muito bem, e acho que isso torna o filme uma experiência muito agradável. Também está aí na meta dos 3,5. Continuando, acho que é o último filme aqui desta lista da Marvel, que é o Quarteto Fantástico, não é?
É um filme que estava curioso para ver, porque querendo ou não, eu nunca tinha visto um Quarteto Fantástico dos filmes que saíram, nunca vi nenhum deles, acho eu. É um grupo de heróis que eu não acompanho muito, estava curioso para ver como é que a história ia acontecer, como é que estes personagens iam ser introduzidos no universo da Marvel, e acima de tudo estava curioso para ver o vilão, né? O Galactus, que é um vilão icónico da Marvel, apesar de eu achar que neste filme trataram muito mal esse vilão. É um vilão que tinha muito mais potencial do que o que foi aproveitado. Mas gostei muito do universo, da criação do mundo, aquele mundo neo-retro, em que mistura a tecnologia de hoje em dia com alguma tecnologia retro. Vemos assim um mundo em que as coisas são novas, mas têm um aspecto antigo, acho isso muito interessante. Gostei da exploração do Galactus ao ponto de vista visual, não ao ponto de vista de aproveitação, de aproveitamento, aproveitação não existe, aproveitamento do personagem. E gostei do grupo em si, os 4 personagens estão muito bem e parecem mesmo uma família, como eu disse nos outros filmes. Muitas vezes os personagens não têm um entrosamento muito bom e neste filme isso não acontece. Os personagens são todos. Dá para ver como se fossem mesmo uma família e muitas vezes as piadas que eles têm entre eles funcionam muito bem e gostei bastante desse aspecto. Continuando, temos aqui uma batalha após a outra. Eu acho que este é outro filme que pode vir a subir para 4,5. Não sei. Fala sobre, pronto, um revolucionário que com a sua mulher fazem parte de uma equipa de revolucionários que querem mudar o mundo e que depois no futuro eles têm uma filha e que a polícia, o exército vai atrás deles, consegue descobrir onde é que eles estão e vai atrás deles que salve tanto o pai quanto a filha. E depois conta a história deles a tentar fugir, a tentar lutar pelo seu país, lutar pelo que eles acham que é certo. Tem uma direção excelente do Paul Thomas Anderson. Também temos como personagem principal, como podem ver aí na imagem, o DiCaprio. Tem uma interpretação do Sean Penn também perfeitinha. Ele se calhar até está melhor que o DiCaprio neste filme, o que é algo um bocado louco assim de dizer, porque geralmente estamos habituados a que o DiCaprio seja o melhor personagem ou o melhor ator no filme, mas neste filme o Sean Penn tem uma interpretação muito boa e é um filme que concorreu a vários Oscars e é muito interessante. É um filme bastante grande e acho que vocês deviam ver. Bom, continuando, tivemos aqui os problemas técnicos, mas já está tudo normal. Continuando, o próximo filme, só faltam acho que 3 ou 4. O Begónia, do Yorgos Lanthimos, que é um diretor que eu gosto bastante, traz sempre umas temáticas muito loucas, umas coisas muito criativas. E este filme fala acerca de 2 rednecks, 2 pacóvios, por assim dizer. É um termo americano para as pessoas assim, aqueles que acreditam nas teorias da conspiração, esse tipo de coisas, que acreditam que uma CEO de uma empresa é uma alien. Então eles raptam-na e depois é a história deles a tentar descobrir verdadeiramente se ela é uma alien ou não e fazer com que ela admita e esse tipo de coisas. Como aqui uma das atrizes principais do filme é Emma Stone, também temos o Jesse Plemons, que são eles ali os dois os principais do filme, por assim falar. Ela como o papel da suposta alien e ele como o papel de um dos rednecks. É um filme que nos deixa sempre com aquela pulga atrás da orelha para saber se o que estamos a ver é para descobrirmos se ela é mesmo uma alien ou não. Pelo que ouvi dizer, isto é uma outra forma de pensar de um filme que já existe, que tem esta mesma temática, que eu nunca vi, mas que irei procurar no futuro. Mas é um filme que eu achei bastante interessante, deixando sempre assim presos para ver o que vai acontecer a seguir, e também dei 4 estrelas de 5. Continuando, temos o Frankenstein, do Guilherme Del Toro, um filme da Netflix, que, a meu ver, o melhor ponto deste filme são os visuais e a direção são excelentes. No que toca a cenários, também é um ponto muito forte neste filme, quando falamos no laboratório do Frankenstein, não é? Do cientista Frankenstein, né? Podemos ver que é tudo prático, é tudo realmente criado ali, não é a green screen, e isso é algo que adiciona muito ao filme. Mas depois eu acho que a história é uma história muito curta e é uma história que não se desenvolve muito
começa no ponto A e parece que o ponto B é logo aqui. Gostava de saber mais coisas aprofundadas, ver a história que evoluísse mais, porque a história eu acho que anda muito pouco. Mostra como é que o Frankenstein foi criado, o bicho do Frankenstein foi criado, não é? O monstro do Frankenstein. Mostra como é que ele viveu, como é que ele se transformou no que ele é hoje, mas depois a história por trás, a história principal, que é ele a caçar o seu cientista, o cientista a fugir lá no gelo, se formos ver a parte do gelo, a parte que é principal, que suporta os outros capítulos do filme, ele chega, foge e depois morre. Basicamente é isso. É muito rápido. Eu acho que a história desenvolve-se muito pouco. Não sei, falta um bocadinho de dá profundidade, mas não dá profundidade à história no geral. A história parece-me que anda muito pouco. Bom, também dei 4,5, estamos aí nessa faixa, por assim dizer. Oi, que agora como é que eu faço aqui? Então, peraí, vou ter que apagar isto. Ok, continuando. Temos o Marty Supreme, um dos últimos filmes que acho que também que saiu, que tem o Timothée Chalamet como personagem principal, como ator principal, que é um filme muito frenético que fala acerca de um atleta de ping-pong americano e a sua ascensão. Quer dizer, a sua ascensão não, porque ele no filme já começa muito logo no topo, mas a sua personalidade, a forma como ele lidava com a vida, o que é que ele fazia para poder continuar a competir, porque na altura em que este filme retrata o ping-pong era um desporto muito desconhecido, especialmente na América, mesmo ele sendo o melhor do mundo, muitas vezes não tinha dinheiro nem sequer para continuar a competir, e é um filme que é assim muito fanático, está sempre a acontecer coisas e o personagem principal está sempre a arranjar problemas, e quando nós achamos que não, há uma coisa nova que acontece e isso mantém-nos sempre muito presos e muito aflitos, por assim dizer. Dá assim uma boa aflição ao filme. Também tem uma direção muito boa, mas acho que o destaque mesmo é o personagem principal, o ator, que tem uma interpretação muito interessante. Ele depois veio dar umas declarações que eu acho que foram um bocado infelizes, aquelas que pronto, a gente já sabe, né, acerca do balé e da ópera, e acho que foi isso que fez com que ele não ganhasse os Oscars, porque este filme foi nomeado a montes de Oscars e não ganhou nenhum. Eu acho que muito disso deve-se a essas declarações que foram dadas pelo ator numa entrevista que depois pronto, veio a dar leak e pronto. Não obstante, vamos continuar. Tenho aqui o Fórmula 1, que é o primeiro filme aqui da lista com 4,5, que é um filme que fala sobre um piloto de Fórmula 1 já mais velho que se junta na mesma equipa com um piloto mais jovem, e é a história deles, como é que eles interagem, como é que vai ser a sua vida nesta etapa da Fórmula 1. Tem o Brad Pitt como personagem principal, o Brad Pitt e o Daysam Idris, que estão os dois muito bem. A edição é do Joseph Kosinski, que é o diretor de Top Gun, do Top Gun Maverick, e que traz muita dessa direção para este filme. É um filme que tem muitas câmaras nos carros, quando usaram carros de Fórmula 1 reais para filmar muitas cenas, e dá um aspecto muito real, um aspecto muito de velocidade. Eu lembro-me quando vi isto no cinema, naquela tela gigante, parecia mesmo que eu estava lá na pista, e acho interessante que, é uma coisa que eu pelo menos não estava à espera, é que o filme todo, é que a equipa, composta por estes dois personagens, eles não querem ser os melhores da Fórmula 1, eles só querem fazer um ponto. Só querem, acho que é ganhar uma corrida, não é? Fazer um ponto, uma cena assim. Eles só precisam disso, eles não querem ser os melhores, não querem ganhar o campeonato, não. Eles só querem fazer um ponto que é o suficiente para eles conseguirem manter-se e depois voltar a trabalhar mais para o ano que vem. E este filme fala muito sobre a maturidade de um piloto mais velho e a experiência que ele tem e a forma como ele vai transmitir isso para um piloto mais novo. Obviamente que isso já é bastante conhecido no cinema, mas acho que aqui é trabalhado de uma boa forma e que fica muito interessante. Bom, em segundo lugar tenho The Long Walk, que foi um filme que eu sabia que era um filme de terror e sabia que era uma adaptação de um livro do Stephen King. Steve Walken, o que é Steve Walken? O que eu estou a falar? Do Stephen King. E não sabia mais nada. Então fui sem expectativas nenhumas para o cinema e foi um filme que eu gostei bastante.
eu acho que gostei muito mais do que era esperado, por isso é que a nota está tão alta. Mas este filme basicamente fala acerca de uma América que está em decadência e que todos os anos há uma competição em que são escolhidos, acho que são 50 ah, adolescentes, e que eles são postos a andar sem fim, quilómetros e quilómetros, até que o último consiga sobreviver e ganha. E à medida que eles vão parando, vão sendo eliminados, e eliminados eu quero dizer, né? E é um filme de terror, não é um terror, não é? Não mete medo, não tem jump scares, não mete pressão, não mete. De facto, tem alguma tensão, mas não é tensão de terror. Mas acho que é um filme muito interessante. Fez-me responder algumas perguntas que eu não estava à espera. Há algumas coisas que eu imaginei, tipo, o filme nunca vai responder a isto, né? Mas respondeu-me, por acaso. E acho que é um tema assim muito. Não digo que seja muito fora da caixa, mas é um tema que acho interessante. E tal como eu disse, não tinha expectativas nenhumas, não estava mesmo à espera de nada, estava à espera que fosse um filme e acho que por ter sido um bocadinho acima disso, eu logo gostei muito, e especialmente como vi no cinema, ainda aumenta mais a experiência, e daí ter dado um 4,5. Acho que, por exemplo, este filme, agora que eu estou a pensar de uma forma mais crítica, este filme estar à frente de um The Long Walk, este filme estar à frente de uma batalha atrás da outra, é um bocadinho louco de se dizer, mas é a minha opinião, e acho que, pronto, no dia que eu rever os dois filmes, talvez essa opinião mude, né? Porque, querendo ou não, o outro tem interpretações melhores. As interpretações desse filme são muito melhores do que estas, né? Os atores são muito melhores, entregam muito mais, a direção é muito melhor, mas não sei, gostei mais da experiência, talvez fosse um dia melhor, não sei. Mas sim, dei 4,5 a este filme. E para o último filme, o que eu acho que gostei mais de todos, acho que não é uma grande surpresa, né? Que é o Sinners, que é um filme de terror ah, com vampiros, que mistura música, que mistura gangsters, que mistura montes de cenas, que eu achei bastante curioso. Uma coisa que eu não estava à espera é que da primeira vez que eu vi o filme eu não gostei assim tanto. Já vi o filme 2 vezes. A primeira vez que eu vi o filme eu tinha gostado mais até a parte em que ele é só real, por assim dizer, em que fala dos dois irmãos que são gangsters e que eles vão abrir um bar e que eles possivelmente tinham armado de confusão com o Al Capone, não é? E da forma como eles arranjaram o dinheiro e toda a gente tinha medo deles, o que é que tinha acontecido. Eu estava a gostar muito mais dessa história e depois não gostei quando começa a parte do terror, por assim dizer, a parte dos vampiros. Mas agora da segunda vez que assisti, pá, adorei. Adorei as duas partes. Tanto a parte, pronto, gangster, por assim dizer, como a parte de terror. Gostei muito mais na segunda reassistida. E já para não falar de fotografia linda, shots lindos, direção também não tem nada a apontar. Michael B. Jordan também está muito bem, ele faz os dois papéis, porque são dois irmãos gêmeos, então Michael B. Jordan faz os dois personagens. É interessante. Então os atores coadjuvantes que eu também gostei. Mas além disso acho que é um filme que é muito interessante, é um filme que tem uma temática interessante, uma temática diferente, que mistura muitas coisas, que nos faz pensar, que é um filme redondinho acima de tudo, dei 4,5. Neste ano acho que não houve nenhum filme de 5 estrelas, pelo menos por enquanto, que eu sinta que seja 5 estrelas, não estou a ver nenhum. Mas é isso, pessoal, ficamos por aqui. O vídeo tem 1 hora e um quarto. Peço desculpa por o vídeo ser grande, mas eu diverti-me por estar aqui a falar. É algo que eu gosto. Gostei de estar aqui a dar yapping, a falar aqui coisas para o ar sobre os filmes que vi. Se vocês quiserem ver outras listas de filmes ou outras coisas assim acerca, ou até mesmo com o PC, como eu estou a fazer aqui, deixem nos comentários, pessoal. E é isso. Até o próximo vídeo. E vou-me embora. E tchau, pessoal.